Olá, nós vamos começar a nossa quarta aula da disciplina sobre aprofundamento em ginástica e promoção da saúde. E o tema da aula de hoje é sobre flexibilidade. Embora existam diferentes definições de flexibilidade, eu acho muito interessante essa definição que eu trouxe. De acordo com esse ponto de vista, a flexibilidade é uma qualidade motriz que depende da elasticidade e da mobilidade articular, expressa pela amplitude necessária para a realização de qualquer movimento sem que ocorram lesões anatomopatológicas. Então, quando a gente fala sobre a amplitude necessária, pode ser a máxima amplitude ou nem tanto. Ou seja, é um movimento em que vai ser necessário um determinado grau de amplitude de movimento. Esse movimento ele é realizado sem que ocorram lesões, sem que ocorram problemas na realização desse movimento. Diga-se de passagem, esse movimento ele pode ser tanto passivo quanto ativo, ou seja, quando a pessoa realmente realiza o movimento, contrai a musculatura para realizar aquele movimento, ou quando, no caso, uma outra pessoa pode realizar um movimento para ela, como um sujeito ajudando o outro a fazer o alongamento, que o alongamento é o exercício para melhorar, para trabalhar a flexibilidade. E a gente vai observar aqui diferentes fatores fisiológicos que são responsáveis pela flexibilidade. Então, nós temos duas estruturas extremamente importantes, que são cápsula articular e a musculatura. Juntas, elas são responsáveis por quase 90% da amplitude de movimento de uma pessoa. E nós temos ainda tendões e pele contribuindo com um percentual muito pequeno da flexibilidade. Ou seja, quando a gente fala de flexibilidade, nós estamos basicamente falando de cápsula articular e de musculatura. Ocorre que, exatamente por causa dessas duas variáveis, a flexibilidade ela tem uma especificidade bastante interessante. Ou seja, como ela depende da cápsula articular, ela é específica por articulação e como cada articulação realiza determinado movimento, cada movimento também é específico para a flexibilidade. Ou seja, nós temos um sujeito, por exemplo, que na articulação do ombro ele pode ser extremamente flexível, mas pode não ter o mesmo grau de flexibilidade na articulação do quadril. E mesmo na articulação do ombro, ele pode ter movimentos em que ele tem mais flexibilidade do que outros. Ou seja, nós podemos ter flexibilidades diferentes em diferentes articulações, e numa mesma articulação nós podemos ter flexibilidade diferente dependendo do movimento que essa articulação realiza. E além disso, a flexibilidade pode ser estática ou pode ser dinâmica. Ela é estática quando tem um movimento, que pode ser ativo ou passivo, sem ênfase na velocidade até a máxima amplitude. Então, nós temos aqui como exemplo uma pessoa que vai fazer um determinado movimento, um alongamento, a flexão do tronco, a pessoa está sentada com os joelhos estendidos e ela vai tentar ir até a ponta do pé. Não é? Então, ela faz um movimento até a maior amplitude que ela consegue e ela sustenta esse movimento. É estático. Né? Ou melhor, ela sustenta a posição. Ela faz um movimento até uma determinada posição e sustenta aquela posição. Então, isso é um movimento ativo da flexibilidade estática, porque ela fez um movimento, ela fez e ela sustentou. Se alguém estiver empurrando as costas dessa pessoa, isso passa a ser, então, um movimento passivo. E aí sustenta na máxima amplitude. Pelo fato de ficar sustentando, isso é uma flexibilidade estática. Já a flexibilidade dinâmica seria a capacidade de utilizar a máxima amplitude em movimentação com velocidade e de uma maneira voluntária. Então, por exemplo, no caso de um esporte como um esporte de luta, o taekwondo, por exemplo, em que a pessoa vai dar um chute alto, então ela precisa fazer um movimento rápido numa grande amplitude de movimento.
Assim como no futebol, por exemplo, quando o sujeito vai tentar interceptar uma bola e ele tenta levantar a perna na maior amplitude que ele consegue, ou em várias outras modalidades esportivas, onde existe a necessidade de se realizar um movimento amplo e de uma maneira rápida, ou seja, com grande contração muscular. Como que a flexibilidade pode ser aumentada? Nós temos aqui diferentes mecanismos para explicar o aumento da flexibilidade. O primeiro deles é a fáscia. A fáscia é uma membrana fina, transparente e que envolve a musculatura. Isso é comum quando a gente vai fazer uma carne, um churrasco, e que você pega um pedaço de carne e você vê aquela membrana bem transparente, né, colada ali na carne. Isso é a fáscia. E a fáscia ela é formada por duas proteínas, a elastina e o colágeno. Pelo próprio nome, a gente percebe que uma dessas proteínas tem uma capacidade elástica, que é a elastina. Já o colágeno, ele não tem propriedade elástica, ele não se estende. A elastina, ela tem uma prevalência maior em crianças e, obviamente, o colágeno, uma prevalência maior em adultos. Pelo fato de o colágeno não se estender, ele é o maior limitador do movimento em nível muscular. Ou seja, mesmo que a musculatura consiga se estender, a fáscia, essa membrana, pode impedir a extensão desse músculo. Isso vai causar desconforto, porque existem terminações nervosas, isso vai causar dor e vai impedir que o movimento seja realizado. Por outro lado, crianças têm uma capacidade maior de melhorar a flexibilidade, exatamente porque elas têm mais elastina na fáscia e, por causa disso, a musculatura consegue se estender melhor e a fáscia se torna mais extensível. Mas mesmo o colágeno não sendo extensível, já que ele não melhora a sua capacidade de extensão, ele pode aumentar o seu tamanho. E aumentando o seu tamanho, existe mais espaço para o músculo se estender dentro da fáscia. Como que o colágeno consegue melhorar o seu tamanho? Devido ao estímulo em uma proteína chamada procolágeno, o que nada mais é do que o estímulo proporcionado pelo próprio alongamento. Ou seja, a partir do momento em que o colágeno, que a musculatura, ela tenta se estender e a fáscia impede essa extensão, quando a gente força esse movimento de extensão, a gente estimula a produção de procolágeno. E aí são como se fossem novas proteínas de colágeno sendo formadas e elas vão se organizando para manter a fáscia num tamanho um pouco maior. É como se fosse um aumento, na verdade, do tamanho da fáscia. Então, com esse aumento do tamanho da fáscia, o músculo passa a conseguir se estender melhor naquela região. Por outro lado, a continuidade do alongamento pode causar ruptura. Ou seja, quando se faz o alongamento, é importante que a gente não leve o sujeito a um ponto de desconforto máximo, porque isso vai causar lesão. E se causa lesão, não estimula o procolágeno adequadamente. Então, o ponto ideal para otimizar o procolágeno é antes do ponto de ruptura. Só que, em termos práticos, a gente não consegue perceber isso de uma maneira precisa. Então, a gente tem que trabalhar na base da sensação de desconforto. Então, quando o desconforto é exagerado, quando a dor durante o alongamento é muito alta, esse não é o melhor ponto para a gente manter aquele exercício tentando estimular a flexibilidade do sujeito. Deveria ser algo menos desconfortável do que esse. E aí sim, a pessoa, com o passar do tempo, iria produzindo mais procolágeno e, consequentemente, aumentando o tamanho da face para que o músculo possa se estender. Algumas estratégias, como, por exemplo, o aquecimento,
aumenta a viscosidade do colágeno, facilitando o deslizamento das proteínas e fazendo com que o músculo consiga adquirir um pouquinho mais de extensão. Mas veja bem, esse aquecimento ele é apenas uma estratégia para diminuir o desconforto, para facilitar o exercício. Não significa que por causa do aquecimento o sujeito vai se tornar super flexível. O que melhora a flexibilidade é o exercício de alongamento. O aquecimento é uma estratégia utilizada para deixar esse exercício mais fácil de ser realizado. Nós temos outras variáveis envolvidas no treinamento da flexibilidade, e uma delas é uma proteína chamada titina. Quando a gente estuda os mecanismos de contração muscular, quando a gente estuda a fibra muscular, normalmente a gente estuda apenas duas proteínas, a quitina e miosina. Só que existem várias outras proteínas na fibra muscular, e a titina é uma dessas proteínas. E a titina, ela fornece elasticidade intrínseca às miofibrilas. E ela é a terceira proteína mais abundante no sarcômero. As duas primeiras são a quitina e miosina. E a principal função da titina é manter a posição central de miosina nos sarcômeros quando os sarcômeros estão relaxados. O alongamento intenso ele vai estirar a titina, enquanto a contração muscular encurta. A titina é uma proteína de formato espiral. Nós vamos ver isso no próximo slide. E os alongamentos na amplitude máxima, eles devem ser evitados antes de contrações excêntricas, contrações que envolvam alto impacto ou contrações que envolvam uma força muscular muito rápida, que seria aquele que a gente chama de força explosiva. Isso por quê? Porque quando a pessoa alonga e ela causa o estiramento da titina, por ela ser uma proteína em espiral, ela demora a voltar, é como se fosse uma mola. E só que ela não volta imediatamente à sua posição original. Enquanto ela estiver estendida, há uma perda de contato entre a quitina e miosina, ou seja, a contração muscular não vai acontecer de uma maneira adequada. É possível que o sujeito perca um pouquinho a sua capacidade de produzir força. Então, se a pessoa faz um alongamento muito intenso e logo em sequência faz uma contração muscular muito forte, isso é um fator que pode aumentar a chance de lesão, porque não há pontes cruzadas suficientes, não há interação entre a quitina e miosina para a realização dessa contração muscular muito elevada. Quando a pessoa faz muita musculação, o que acontece é que normalmente ela pode perder flexibilidade, e uma das razões para que isso aconteça é a degradação da titina. Ou seja, como existe muita contração muscular de alta intensidade envolvida nesse tipo de exercício, e essa contração muscular encurta a titina, ela perde a capacidade de se estender. Mas nada impede que se a pessoa que fizer muita musculação fizer alongamento, ela tenha uma boa flexibilidade. Além disso, a musculação também aumenta a produção de colágeno, fazendo com que a fáscia fique cada vez com uma maior concentração de colágeno, e esse colágeno não é muito bem arranjado, não é muito bem distribuído, o que faz com que haja uma dificuldade para o músculo se estender dentro da fáscia. A continuidade do treinamento faz com que a titina seja rearranjada, ou seja, ela fica melhor organizada dentro da fibra muscular, permitindo uma grande amplitude sem que haja lesão estrutural. E nós temos o fuso muscular. O fuso muscular é uma terminação nervosa especializada dentro da fibra muscular, e ele é sensível ao alongamento. Então, quando ocorre uma extensão muito grande da musculatura, há um comando reflexo para que haja a contração muscular.
E o fuso muscular, ele se adapta a solicitações crônicas, reduzindo o estímulo para a contração, ou seja, quando a pessoa faz alongamento com frequência, esse estímulo reflexo de contração muscular é diminuído e o alongamento sai de uma maneira menos desconfortável. Então, só para ilustrar um pouquinho o sarcômero, nós temos aqui as duas proteínas principais. Aqui em cima nós temos a quitina, aqui embaixo nós temos a miosina, e essa daqui é a titina. Ela tem esse formato em espiral, ou seja, quando a musculatura é alongada, esse espiral ele é esticado, e quando a musculatura é contraída, esse espiral, como se fosse uma mola, ela é encurtada. Então, essa é uma proteína que tem uma grande ação dentro do exercício de alongamento e, consequentemente, para melhorar a flexibilidade também. Para se treinar a flexibilidade, é preciso que a gente faça exercícios de alongamento. E, basicamente, existem 3 formas diferentes da gente fazer exercícios de alongamento. O primeiro modelo é o mais comum, é o alongamento estático. Qual é a característica disso? Ele minimiza a ativação reflexa do fuso muscular e ativa a ação do órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi é uma outra estrutura nervosa localizada nos tendões e tem como característica principal evitar uma lesão por alta contração muscular. Então, quando o OTG ele é ativado, há um comando para que a musculatura relaxe, fazendo com que aquele fator que estaria causando, ou que poderia causar a lesão, seja minimizado. E deve durar pelo menos 6 segundos, a literatura não é muito clara na duração do alongamento estático, mas as pesquisas mostram que pelo menos 6 segundos deveriam ser mantidos na posição, e não deve ocorrer amplitude máxima, exatamente pelas características que nós vimos anteriormente. Quanto maior a amplitude do alongamento, quanto a máxima amplitude for alcançada, as proteínas do colágeno não conseguem ser arrumadas de uma maneira adequada, isso não vai permitir com que haja um aumento da fáscia, isso também pode comprometer a ação da titina. Então, o alongamento estático não deveria ser realizado na amplitude máxima. E a amplitude máxima, em situações práticas, é o desconforto do sujeito relatando quando ele está sendo submetido ao alongamento. Nós temos ainda 2 tipos de alongamento que têm como relação o nosso sistema de controle nervoso. O primeiro deles é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, o FNP, que algumas pessoas também denominam de 3S. 3S é uma sigla em inglês de 3 palavras que começam com S, cada uma. É o Scientific Stretch System, ou seja, é o Sistema de Alongamento Científico. E por que ele tem esse nome? Porque ele utiliza mecanismos fisiológicos conhecidos para fazer com que a pessoa tenha uma melhor amplitude do movimento. Então, isso representa um resultado muito positivo, mas também representa uma chance de lesão muito elevada. Então, o FNP, assim como a inibição recíproca, não seriam estratégias de alongamento na medida que a pessoa não fosse muito bem treinada ou quando ela não precisasse de um alongamento, de uma flexibilidade muito ampla. Então, pessoas comuns, quando a gente está falando na perspectiva da saúde, da qualidade de vida, o alongamento estático já resolve praticamente todos os problemas de flexibilidade desse sujeito. Mas quando a gente fala de recuperação de lesão ou de determinados atletas, de determinadas modalidades, a gente talvez precisasse de uma amplitude maior de movimento que o alongamento estático sozinho talvez não consiga alcançar. E para isso a gente precisaria utilizar outras técnicas, e aí a gente utilizaria algumas dessas outras estratégias, sabendo que a possibilidade de lesão é maior. Então o indivíduo precisa ter um músculo treinado, um músculo relativamente resistente, forte, além de uma base de flexibilidade também razoável. Ou seja, ele precisa ter adquirido flexibilidade para poder fazer um exercício que melhorará a flexibilidade ainda mais. Então o FNP, ele basicamente consiste na contração estática
e também no relaxamento dos músculos submetidos a esse alongamento. Nas nossas aulas práticas, isso vai ficar mais claro, porque fica mais simples a gente demonstrar de uma maneira presencial. Mas, basicamente, significaria que o indivíduo ele iria fazer o alongamento de um determinado grupamento muscular de uma maneira estática. Nesse caso, alguém precisa ajudar. Então, uma determinada musculatura é alongada e vai ser alongada praticamente até o máximo. Quando chega no máximo, esse indivíduo vai tentar contrair essa musculatura, mas quem estiver ajudando no alongamento não vai deixar. Ou seja, o músculo vai estar alongado e nessa posição de alongamento máximo, ele vai contrair essa mesma musculatura que está alongada. E a pessoa que está ajudando não vai deixar a movimentação da articulação acontecer. Quando ocorre a contração muscular numa grande amplitude de movimento, há um mecanismo proprioceptivo que poderia ser interpretado pelo nosso organismo como uma grande chance de lesão. E para que essa grande chance de lesão não aconteça, uma das estratégias, um dos reflexos do nosso músculo é exatamente relaxar a musculatura. E nesse caso vai ser relaxada a musculatura que está sendo contraída, que é a mesma musculatura que está sendo alongada. Ou seja, o músculo consegue aumentar a sua flexibilidade para evitar que aquela região seja lesionada. Na prática, a gente vai poder experimentar melhor esse tipo de exercício, assim como nós vamos experimentar a inibição recíproca, que é o contrário. Na verdade, a gente não vai trabalhar somente com o mesmo músculo. Aqui na facilitação neuroproprioceptiva, o mesmo músculo que estava sendo alongado, ele foi contraído. Na inibição recíproca, a gente vai trabalhar com agonista e antagonista, com musculaturas diferentes, o que vai levar a um resultado bastante semelhante, porque é um mecanismo no nosso corpo que não permite que dois músculos sejam contraídos simultaneamente. Então, a gente não consegue contrair bíceps e tríceps ao mesmo tempo. Para que um contraia, o outro precisa relaxar. Então, se a gente alonga uma musculatura, chega no ponto máximo dessa musculatura, e a gente faz uma contração do antagonista dessa musculatura, o reflexo é que o músculo oposto relaxe. E o músculo oposto, nesse caso, é aquele que está sendo submetido ao alongamento. Então, se um músculo que está sendo alongado ele é relaxado, a gente consegue uma amplitude maior ainda, embora isso aumente bastante a chance de lesão. Então, essas duas técnicas, como elas exigem ajuda e como elas precisam dessas explicações fisiológicas, vai ficar claro quando nós formos para a parte prática. Segundo o posicionamento do Colégio Americano de Medicina do Esporte, o treinamento do alongamento ele é um treinamento relativamente simples. Então, em relação ao treinamento, nós temos aqui 3 métodos que poderiam ser mais utilizados, que seria o método estático, mais comum, o mais simples, o método balístico. O método balístico ele é muito utilizado em esportes onde há necessidade de se fazer um movimento com alta amplitude, como, por exemplo, no caso que eu falei de lutas, de futebol, em que a pessoa precisa fazer um movimento rápido e esse movimento alcançar uma grande amplitude. Então, isso é modalidade específica, isso é muito específico para determinadas modalidades. E também a facilitação neuromuscular proprioceptiva, em alguns casos isolados. Em situações de treinamento estático, a duração, embora a gente tenha falado que a duração mínima seja a partir de 6 segundos, a sugestão é que essa duração gire em torno de 10 a 30 segundos, que sejam realizadas 4 repetições, ou seja, 4 vezes para cada agrupamento muscular, de 2 a 3 sessões por semana. Isso garantiria um estímulo básico para que houvesse um aumento da amplitude, um aumento da flexibilidade, e quando essa amplitude fosse alcançada, a manutenção desse nível de flexibilidade no sujeito. E por que seria importante, então, aumentar a flexibilidade? Ela vai melhorar a amplitude articular, melhorar a função articular
E essas duas modificações, por si só, já aumentam a qualidade de vida do sujeito, fazendo com que ele tenha uma melhora da sua performance muscular. Isso é comum, por exemplo, em idosos, que conseguem ter um aumento da amplitude de passada. Isso é possível em algumas pessoas que conseguem ter uma diminuição de lombalgia, diminuição de algumas dores provenientes do trabalho, da posição que a pessoa fica no seu trabalho. E dependendo do estilo de vida, isso pode diminuir também lesões musculares. Veja bem que isso vai depender de algumas razões, né? Ou de algumas questões. Por exemplo, se o sujeito gosta de praticar um esporte, o cara joga um futebol lá no final de semana, e ele só joga futebol no final de semana. Mas para ele jogar o futebol no final de semana, seria interessante que ele treinasse ao longo da semana para que esse futebol fosse bem jogado, não somente em termos técnicos, mas principalmente na parte física. Então, a flexibilidade, ela faz com que ele consiga jogar a bola dele. Se ele tiver que dar um chute alto, ele vai dar e não vai se lesionar, ou pelo menos a chance vai ser pequena. Se ele tiver que fazer um movimento rápido de corrida, uma corrida em velocidade, onde será exigido uma grande amplitude de passada, ele consegue fazer isso com menos chance de lesão. Ou seja, dependendo do estilo de vida da pessoa e da atividade física que ela faça, a flexibilidade pode fazer com que ele tenha menores chances de lesões dentro dessa modalidade que ele está treinando. Então, a gente observa diferentes benefícios provenientes do aumento da flexibilidade. Então, nós temos desde relaxamento muscular até diminuição de estresse. E eu fiz questão de colocar referências antigas exatamente para que a gente perceba que esse tema não é um tema novo. Isso já é abordado há muitos anos atrás. Então, nós temos também diminuição de dores, dependendo da posição que a pessoa fica, como eu falei, ao longo do seu trabalho, diminuição da possibilidade de câimbras, melhora da aptidão e também da postura. A prevenção de lesões é essa dúvida que eu tinha falado, porque isso depende muito do estilo de vida do sujeito. Um exemplo, a pessoa gosta de fazer corrida de rua, e ela faz isso de uma maneira amadora, o cara não é nenhum atleta profissional dessa modalidade. Então, o que acontece? Um corredor de rua, ele precisa ter uma certa flexibilidade, mas ele não precisa ser um sujeito extremamente flexível. Ele não precisa ter uma grande amplitude de passada, ou uma grande amplitude na articulação do quadril, na articulação do tornozelo. É claro que ele precisa ter um mínimo de flexibilidade. Ou seja, ele treinar muita flexibilidade não vai proporcionar a ele muita proteção contra a lesão. Ou seja, ele pode ser extremamente flexível, mas se ele se lesionar, ele vai se lesionar por outras razões, e não por causa da flexibilidade. Ele vai se lesionar por causa do movimento repetido de impacto, ele vai se lesionar por causa de uma torção, e isso às vezes independe da flexibilidade, ele vai se lesionar por causa de um traumatismo, ele vai se lesionar por causa de uma ruptura de fibra muscular, ou seja, ele vai se lesionar por outras razões. Então, dependendo do estilo de vida da pessoa, ele ser muito flexível não vai proporcionar um benefício maior para que ele não tenha lesões. E essa questão da lesão ela é importante porque até hoje gera uma quantidade muito grande de dúvidas, não só da flexibilidade, mas do próprio alongamento em si. Então, o que as pesquisas mostram é o seguinte: tanto flexibilidade quanto alongamento não tem evidências nem a curto prazo e nem a longo prazo sobre a prevenção de lesão. É claro que isso vai depender, como eu falei, da atividade física, do esporte que a pessoa pratique. Uma pessoa comum, por exemplo, vamos colocar um praticante de musculação, que é muito comum, né? Então, o sujeito chega na academia, ele faz o alongamento. A gente precisa entender qual é a razão dele estar fazendo o alongamento antes dele fazer a musculação. E quando acaba a musculação, ele faz alongamento também. Por que ele está alongando depois da musculação? Aí nós temos as mais variadas respostas. Ele está alongando para aquecer. Na verdade, o aquecimento ele é específico. Então, se a pessoa vai fazer musculação, o melhor aquecimento é o próprio exercício de musculação com uma carga reduzida. Assim como se a pessoa vai correr. Se ela vai correr,
O aquecimento é uma caminhada, é uma corrida mais leve, até chegar na velocidade de corrida dela. Se a pessoa vai fazer ciclismo, o aquecimento é pedalar devagar até chegar na velocidade normal da pessoa. Ou seja, o aquecimento ele é extremamente específico em relação ao tipo de movimento, de esforço que a pessoa está fazendo. E quando a pessoa termina a atividade? Eu estou alongando para relaxar. Depende. Se a gente entende que o alongamento tem que ser feito numa amplitude que não é máxima, mas é uma amplitude que gere um certo desconforto, a pessoa não vai relaxar de uma maneira desconfortável. Relaxamento seria uma situação passiva, como, por exemplo, massagem, sauna. Isso sim causa vasodilatação, melhora do fluxo sanguíneo, remoção de metabólitos. Isso auxilia no relaxamento. Então, dependendo da justificativa, alongar antes ou alongar depois, às vezes não tem muito sentido. Se a pessoa fala assim, eu estou alongando para evitar lesão, depende, né? O alongamento, ele só evita a lesão, se isso for realmente necessário, quando ele aumenta a flexibilidade. Então, o que acontece, por exemplo, num jogo de futebol, né? O sujeito vai entrar na partida e ele faz alongamento. Eu estou fazendo alongamento porque eu vou evitar a lesão. Se for um alongamento balístico, um movimento ativo, ou seja, a pessoa está simulando lá o chute, né? Levantando a perna, fazendo simulações que ela pode ter durante a partida, tudo bem, isso realmente é um aquecimento, porque faz parte do movimento, do gesto esportivo dela. Agora, aquele alongamento estático, que a pessoa faz um movimento, segura 10 segundos, isso não faz o menor sentido. Ela deveria ter feito isso antes da partida para melhorar a flexibilidade e aí sim evitar a lesão. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, no caso lá da musculação, o sujeito, quando alonga, na verdade, o objetivo não é aquecer nem evitar lesão, é realmente melhorar a flexibilidade dele. Então, quando a pessoa faz musculação numa academia, ela às vezes não está fazendo só treinamento de força. Ela poderia fazer e deveria fazer treinamento de flexibilidade. Como que faz isso? Alongando. Ou seja, como se fosse um outro treino. É o treinamento de força, depois é o treinamento de flexibilidade, depois é o treinamento cardiorrespiratório. Então, o ideal é que a pessoa treinasse tudo isso para melhorar sua saúde, sua qualidade de vida, cada um em momentos bastante marcados. Ou seja, agora é a hora da flexibilidade, faz alongamento. Agora é a hora da força, aquece, faz o treinamento de força adequadamente. Agora é a hora do aeróbio, aquece, faz o treinamento aeróbio, faz a volta calma. Cada sessão de treino tem o seu aquecimento, sua parte principal e, eventualmente, a sua volta calma. Ou seja, não é porque o sujeito alongou antes da musculação que ele vai não se lesionar na musculação. Ele pode se lesionar por outras razões, independentemente dele ter alongado ou não. Se ele não alongasse, ele iria se lesionar. Se ele alongasse, ele iria se lesionar da mesma maneira. Agora, o que acontece é que a sensibilidade do fuso muscular aumenta após o exercício muito intenso. E isso possibilita lesões, ou seja, o fuso muscular, que é aquela terminação nervosa dentro da fibra, que é sensível ao alongamento, ele fica mais sensível quando a pessoa faz exercícios muito intensos. Ou seja, ele passa a reagir mais e com isso aumentaria a chance de lesão. Mesma maneira, quando o alongamento é realizado imediatamente antes do exercício intenso, e ele é contraindicado por causa da ação da titina. Foi como eu mencionei. Quando a pessoa faz o alongamento, ela estira o sarcômero, faz com que haja uma perda de contato entre a quitina e miosina e, consequentemente, um menor potencial de contração muscular. Então, se ela faz um alongamento muito intenso e logo na sequência faz um exercício para aquela musculatura exigindo uma grande contração muscular, isso pode precipitar a chance de lesão. Então, na verdade, o alongamento antes de uma atividade principal não vai necessariamente evitar lesões naquela atividade. E, ao contrário, dependendo de como esse alongamento é feito, ele pode até aumentar a chance de lesão,
caso ele seja feito de uma maneira muito intensa e caso essa atividade principal também seja realizada de uma maneira muito intensa.